A paz do Senhor, aqui quem vos fala é a missionária Julie. Hoje é dia 13/12/2023. A paz do Senhor a todos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração desde o dia 5 desse mês e Ele vem ministrando ao meu coração uma palavra de unção, de cura, de renovo, de alma. Então eu vim aqui trazer essa palavra para que possa não só edificar a minha vida, mas que essa palavra possa trazer cura para muitas pessoas. E eu vou começar com uma oração consagrando essa live, essa palavra ao Senhor, ao Espírito Santo, porque Ele tem liberdade aqui para falar através da minha vida. Ó Senhor, Deus maravilhoso, Deus eterno, poderoso, grande, fiel, santo, Rei, em Ti honra, glória, louvor, adoração ao único que é digno de receber. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, hoje nessa tarde da bênção. Nessa live, Senhor, que vai trazer cura a muitos corações feridos, a muitas almas, a muitos espíritos abatidos, Senhor. Fala através da minha boca, Senhor, aquilo que o Senhor já falou comigo, já ministrou para mim, a unção messiânica, as árvores que o Senhor quer plantar junto a ribeiros, carvalhos de justiça, plantadas, regadas, onde o Teu Espírito é derramado para curas. Ó Senhor, esteja aqui, Senhor, conosco. Fala através da Tua santa palavra, fala através dessa passagem bíblica, fala através do meu testemunho, das minhas experiências, daquilo que o Senhor já me curou, para que leve cura a muitas mulheres e homens que estão feridos, angustiados, abatidos, com cinza na cabeça, com tristeza, com angústias guardadas. Em nome de Jesus eu te peço perdão dos nossos pecados, Pai, porque somos falhos. Ó Senhor, somos dependentes de Ti, Senhor, e em nós não há bem algum a não ser do Teu Santo Espírito. Então nessa tarde da bênção eu te peço, limpa os nossos corações, nos livra de todo mal, de todo pecado, de toda raiz de amargura, de tudo aquilo que nos atrapalha de Te escutar, de Te ouvir, do nosso coração ser aberto, meu Deus, a Ti. Porque o pecado, ele faz divisão do homem com Deus. Mas nessa tarde nós confessamos os nossos pecados. Nós Te pedimos perdão e nós abandonamos o nosso pecado, para que assim a gente possa ser curado e ministrar cura a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. A palavra que o Senhor me deu está no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E diz assim: o ano da bondade do Senhor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aleluia.
Então, essa palavra é poderosa, é uma palavra de cura. Eu passei por momentos na minha vida, desde a infância, adolescência, vida adulta, e foi juntando muitas feridas, muitas e muitas feridas. E tem um tempo atrás que o Senhor me pediu para que eu pedisse perdão para as pessoas e houvesse uma liberação no meu coração. Porque quando a gente é ferido, machucado, magoado, essas feridas elas ficam latentes. E tudo isso nos traz raízes de amargura, nos trazem dores, nos trazem angústia, nos trazem doenças, nos trazem transtornos alimentares, transtornos psicológicos, psiquiátricos, dores na alma, dores no coração. E isso vai nos fazendo mal. Então tudo isso tem que ser entregue no altar. É necessário a gente liberar esse perdão para que depois que a gente esteja curada, a gente possa levar a cura para outras pessoas que estão com feridas. E aí o Senhor me deu essa palavra de Isaías, porque é uma palavra para levar cura às pessoas que estão em tristezas profundas, porque Jesus é a cura. Jesus, ele é o médico dos médicos. Jesus, ele é aquele que tem poder para ir onde o médico não vai, onde o remédio não vai, onde o psicólogo não vai, o psiquiatra não vai, onde pai, mãe, marido, filho, pastor, onde ninguém vai. Mas a palavra de Deus, ela é cura para nossas almas. Jesus, ele é cura para a alma ferida. Ele traz cura para a alma e para o corpo. Então, ele começou a me ministrar essa palavra de Isaías 61 sobre a unção, sobre as notícias para os pobres, para a cura do coração que está quebrado, para anunciar a liberdade a quem está preso, a quem está no cativeiro, cativeiros físicos e espirituais, libertação das trevas, porque tudo isso é uma raiz de amargura, é uma dor, é uma treva. E a palavra diz que quando Jesus vem, ele dissipa toda a treva, porque Jesus, ele é o sol da justiça, ele brilha na nossa vida. E quando ele brilha, toda treva tem que ser dissipada. Jesus veio para destruir as obras malignas. E tudo isso, essas dores, elas não são bem, elas são maus. Elas são mal. E para que essas feridas se tornem cicatrizes, Jesus tem que entrar. Então ele começou a ministrar no meu coração sobre os que choram, sobre os que têm angústia. E que ele troca toda essa tristeza por uma bela coroa. Em vez de cinza na cabeça, ele traz uma bela coroa. Porque ele nos faz príncipes e princesas do reino dele. Nós somos sacerdotes e reino de Deus. Então, para aqueles que estão tristes, ele tem uma coroa, uma bela coroa de alegria. Ele tem óleo de alegria, em vez de choro, de pranto. Em vez de choro e de pranto, ele tem um manto de louvor. Em vez de um espírito deprimido, ele tem manto de louvor. Ele tem alegria, ele tem coroa, ele tem liberdade, ele tem vida, ele tem luz. Então Jesus, ele tem renovação pra gente. Ele tem reconstrução de tudo aquilo que está destruído, arruinado, devastado dentro de nós. Então ele passou algum tempo ministrando sobre cura, sobre dor, sobre alma, sobre ferida de alma. E aí quando foi hoje,
ele me falou sobre a pérola. Ostras feridas produzem pérolas, né? Eu ouvi esse louvor, é uma canção cristã que fala sobre as feridas de uma ostra. E aí ele me deu essa palavra, essa canção à tarde, e depois ele me deu uma palavra sobre as pérolas. E aí eu vim trazer essa palavra. A palavra que ele me deu é sobre pérolas. É uma pastora, ela ministrou, né? E ela ministrou sobre que Deus transforma. Pastora Teresa Cristina. Ela falou que Deus transforma pérolas. Ele transforma feridas em pérolas, em preciosas pérolas. Foi tudo assim uma sequência. Primeiro Deus me deu essa passagem de Isaías. Depois Deus me deu que Jesus Cristo é o médico do corpo e da alma. Depois ele me deu a canção que fala das ostras feridas. E por final ele me deu essa palavra dessa pastora Teresa, que fala que Deus transforma pérola, ele transforma feridas em preciosas pérolas quando nós somos curadas. Então, Jesus, ele é a videira, ele é o agricultor. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todos os ramos que estão em mim e não dão fruto, ele corta. Mas todo aquele que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que dê mais frutos. E ele tem me ministrado isso também, que sem ele nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Deus, nada sem Cristo. E uma outra palavra é em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então, Jesus, ele é a verdade. Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Existe libertação através da vida de Jesus. E existe uma unção de cura, uma unção messiânica sobre o Rio Jordão. Nós sabemos que no início, né, da Bíblia, a gente vê lá o povo de Deus que tinha saído do Egito. Eles eram prisioneiros, assim como a palavra de Isaías 61 fala dos prisioneiros, dos cativos e dos oprimidos. O povo de Deus foi cativo, foi preso, eles se tornaram escravos no Egito. E ali eles passaram 400 anos escravos no Egito. Quando Deus os libertou da escravidão do Egito, eles tiveram que sair, né? Eles foram libertos através da forte mão de Deus. E depois, para que eles pudessem passar, fazer a travessia deles, eles tinham um mar pela frente. Eles tinham um rio Jordão para passar. E ali eles passaram por esse rio Jordão. Esse rio Jordão também ele aparece lá no livro dos reis de Israel. E a gente vê o profeta Eliseu trazendo cura para um capitão chamado Naamã, um general sírio que estava com uma lepra. Ele estava com uma doença incurável e uma menina ministrou que existia um profeta em Israel chamado Eliseu que podia curá-lo. E o profeta deu a direção para ele que ele tinha que dar 7 mergulhos para curar aquela lepra, que é uma doença incurável, que ele teria que dar 7 mergulhos no Jordão. E ali ele mergulhou 7 vezes. E depois da 7ª vez ele foi curado. A pele dele de leproso se tornou como uma pele de um bebê. Então ele teve que entrar no Jordão, ele teve que descer, ele teve que se humilhar ali para que ele pudesse ser curado daquela lepra. Nós vemos também que Jesus, antes dele iniciar o ministério dele profético, antes dele ser salvador do mundo, ele também precisou ser batizado e ele passou pelo Jordão.
Ali no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele, uma voz veio do alto que disse que ele era o Filho amado de Deus, e ali ele foi batizado por João Batista no Jordão. Então a gente vê que existe uma unção messiânica sobre Jesus ali, sobre o povo de Deus que estava preso no Egito e sobre o general Naamã, que recebeu uma cura de lepra também no Jordão. Então, nós vemos que existe uma unção messiânica de Cristo no Jordão e existe uma unção também para a igreja, que somos nós, de sermos curados, lavados, remidos, libertos, sarados, para também levar cura, salvação, libertação a todos aqueles que estão presos, que estão em trevas, que estão com dores, que estão com sofrimento, que estão chorando, que estão sofrendo. E a gente não pode permitir que essas dores nos paralisem, porque essas dores, elas nos tornam pessoas amargas, nos trazem raízes de amargura, nos trazem sofrimento, enfermidades, nos trazem depressão, nos trazem prisões, cativeiros. Então, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele é o caminho que nos leva à cura, o caminho que nos leva à luz, o caminho que nos leva à libertação, o caminho que tira a nossa veste de tristeza, de lamento e coloca uma coroa na nossa cabeça. Jesus é aquele que cura a nossa alma, que cura a nossa ferida. Jesus é aquele que transforma choro em alegria. Aqueles que estão tristes, os que choram, ele quer dar uma bela coroa. Aqueles que estão em tristeza, em dor, em pranto, ele quer trazer um óleo novo, uma alegria, um manto de louvor para aquele que está com o espírito deprimido, abatido. E ele quer trazer reconstrução dos escombros antigos, ele quer trazer renovação das ruínas, daquilo que está devastado de geração em geração. O Senhor tem ministrado para mim maldições hereditárias. Às vezes a avó, você vê uma dor lá desde a avó, uma separação, uma tristeza, uma angústia, aí passa para a mãe, aí passa para a filha, aí passa para o neto, e aí quando a gente vê, são 4 gerações tendo câncer, são 4 gerações sofrendo, são 4 gerações que não conseguem romper, porque a luz de Cristo não entrou naquela família. E aí a palavra ali em Isaías 61 diz de geração em geração sendo devastada, sendo arruinada. São divórcios, são doenças que se repetem, são divórcios que se repetem, são abortos, são maldições que vão repetindo. Tá lá na avó, aí passa pra mãe, passa pra filho, passa pro neto, daqui a pouco tá passando pro bisneto, e as mesmas coisas se repetindo. E aí a palavra diz para quebrar as ruínas que foram devastadas de geração em geração. Só Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Só Jesus, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida. Então, Jesus recebeu essa unção, essa habilitação para o ministério dele através do Rio do Jordão. Então, para que a gente possa sair da escravidão do pecado, sair das prisões, sair das dores, das perdas, porque uma vida sem Deus é uma vida de perda, é uma vida de tristeza, é uma vida de derrota. Mas a palavra diz que Deus faz tudo novo, mas não é um passe de mágica. Quando a gente se batiza, quando a gente aceita Jesus, é o início de uma caminhada. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é o caminho.
né, da salvação. E aí, nesse caminho, a gente vai precisar ser liberto de todas as cadeias, de todas as amarras, de todas as maldições que nos aprisionam, que nos deixam cativos. Assim como o povo de Deus precisou ser liberto do Egito, passar o Jordão e depois entrar na Terra Prometida, porque a Terra Prometida nada mais é do que um lugar espiritual em Deus, de libertação, de vida abundante, de uma vida plena, de parar de ter perda e passar a ter uma vida abundante em Cristo, porque a palavra de Deus fala: e eu vos darei, Jesus vos dará vida, e vida em abundância. Não é na eternidade, é aqui na terra. Essa vida abundante não é na eternidade. Essa vida abundante que Jesus tem é aqui na terra. Da gente parar de ser saqueado pelo diabo, pelo inferno, pelas trevas, pelas maldições, porque são legalidades espirituais das nossas vidas, portas abertas, que vêm de geração em geração. Uma abortou, a outra também aborta, e a outra aborta. Uma separou, aí a outra também separa, e vai separando, e vai tendo essa destruição. Um inicia a vida bem, mas daqui a pouco começa a perder. É perda em cima de perda financeira, não consegue manter, ganha, mas perde. Tudo isso precisa ser rompido. Tudo isso precisa da intervenção de Jesus, que liberta os cativos e os oprimidos e leva para a sua maravilhosa luz. A palavra diz que ele nos transporta para a vida do seu Filho amado. Ele nos tira da tristeza, do charco de lama, e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Ele faz brilhar o sol da justiça dele, por graça e misericórdia, quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente aceita ele, quando a gente chama ele para a nossa vida. Ele começa a limpar, como a palavra diz: eu sou a videira, meu pai é agricultor. Todo ramo que está em mim, Jesus limpa, ele poda. Essa limpeza é isso, é tirar tudo que nos prende, tudo que nos aprisiona, com dores, com raízes de amargura, com cativeiros, com a escravidão do pecado, que passa de geração em geração. Mas quando Jesus entra, ele nos limpa para que nele nós possamos dar muitos frutos, para que a gente tenha uma vida abundante em Cristo, para a gente viver um novo tempo sem perdas. E aí a gente passa a ter um tempo de ganhar com Cristo, de ter restituição da nossa vida sentimental, restituição dos nossos casamentos, dos nossos lares, da nossa vida financeira, do nosso coração que está quebrado, que está amargurado, que está angustiado, que não libera perdão, que não se perdoa. E aí em Cristo, depois dessa limpeza, dessa libertação desses cativeiros, a gente consegue ter uma vida abundante, uma vida que a gente para de perder, porque a vida com o diabo, com Satanás, é uma vida de perder, de perder, de perder, de perder, de perder. Você vem lá da infância, você perde na infância, você perde na juventude, você perde na vida adulta, e é uma vida de perdas. Você só vai perdendo. Perde a alegria, perde a saúde, aí você perde casamento, aí perde um, aí daqui a pouco perde o outro, aí perde a vida financeira, aí perde a alegria porque já foi magoada, já foi machucada, tá cheio de feridas abertas, feridas emocionais, feridas na alma, e não adianta. A gente pode ir ali, recorrer ao médico, ao psicólogo, ao remédio, toma antidepressivo. Aí umas pessoas vão para a prostituição, porque já foi muito machucada.
aí começa a se relacionar com várias pessoas porque foi ferido. Aí outros vão para droga, outros vão para comida, aí se afunda na comida, outros vão para o consumismo, vão comprar para esquecer, ou então uns vão viajar para esquecer, ou então uns vão para o mundo, para balada, para esquecer. Uns se tornam homossexuais porque já estão cansados de sofrer em relacionamentos e já perderam às vezes pai, já foi rejeitado por pai, por mãe, por marido, por amigos, e toda essa rejeição. E aí uns vão para as drogas, outros vão para a bebida, outros vão para os remédios, os antidepressivos, e vivem em depressões, em angústias. E nada disso, tudo isso é um buraco dentro de nós, do tamanho de Deus, do tamanho de Jesus. Só que Jesus, ele tem, dentro de nós tem um lugarzinho especial, que é do tamanho de Deus e de Cristo e do Espírito Santo. E nada compara, nada substitui esse buraco que tem dentro de nós. Só Deus, só Cristo, só o Espírito Santo pode ocupar esse lugar dentro de nós e pode trazer cura, libertação para a nossa alma ferida. Pode trazer libertação para o nosso cativeiro da treva. Pode trazer libertação das maldições que a gente carrega, dos nossos pecados e maldições hereditárias. E aí ele transforma choro em alegria. Veste de louvor em vez de um espírito angustiado. Porque o diabo, ele é um ladrão. Ele vai ser jogado lá no lago de enxofre. Ele veio para roubar, matar e destruir. Toda a perda que a gente tem vem de Satanás. A morte em várias áreas da nossa vida vem de Satanás. A destruição de lares, de famílias, de amigos, de casamentos, de tudo isso, de empresas, de sócios, tudo isso são destruições que vêm do diabo, porque o papel dele é roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele transforma pranto em alegria, o nosso choro em alegria. Aí nós vemos lá, como eu falei para vocês, que Deus me deu essa canção que fala da ostra. A ostra é um molusco, ele é vivo. Por mais que por fora tenha concha, por dentro há vida ali, é um molúsculo. Então, os espinhos, as pedras, os peixes podem causar feridas. E aí ela tem duas opções, ou ela se fecha com força e não abre, e aí acontece uma inflamação, ela apodrece e morre. Aí só fica a concha morta. Por quê? Porque ela fechou. Ela guardou aquela ferida. Ela escondeu o que aconteceu com ela. Ou ela tem uma outra opção. Ela pode se abrir e curar aquela ferida. E quando a ferida ela é aberta, o mar, a água do mar, ela tem iodo, ela tem sal. E aí ela vai curando aquela ferida. E depois da ferida curada, com o mar, com o iodo, com o sal, vira uma cicatriz. E da cicatriz vem a cura. E nessa forma de cicatriz, aquilo que era uma ferida se torna uma pérola. Se torna uma joia preciosa. Por quê? Porque ela decidiu se abrir e não esconder e se fechar. E aí o mar tratou Jesus. Jesus tratou aquela ferida que estava escondida. Aquela dor que escondemos, aquela ferida, ela precisa estar aberta, porque senão não vai haver cura. Se aquela ferida estiver escondida, ela vira um câncer, ela vira uma dor emocional, ela vira problema metabólico, elas engordam, emagrecem, elas trazem depressão, síndromes do pânico, vários tipos de síndrome. Só que Jesus, ele tem cura para a nossa alma. Só Jesus é remédio. Só Jesus vai onde o remédio não vai. Onde o psiquiatra não vai, o psicólogo não vai.
Mas Jesus vai no profundo, no oculto, no escondido, na divisão da alma, do espírito, de junta e medula. A palavra de Deus, ela tem esse poder de entrar lá na divisão da nossa alma e do nosso espírito, da nossa junta e da nossa medula, que fica lá na coluna, onde ninguém tem acesso. Mas Jesus vai. Ele tem remédio, ele tem bálsamo para nós, para nos curar. E foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Que Jesus é médico dos médicos. Deus é o Jeová Rafá. Deus é o Deus de cura das nossas amarguras, das nossas dificuldades. A dificuldade que a gente tem de conviver, de perdoar. A gente se torna dura, rixosa. Porque a gente está com feridas que não foram tratadas, feridas que a gente fechou, escondeu e que viram doenças, que viram uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa com semblante abatido, atrapalha na nossa saúde, atrapalha em várias áreas, atrapalha no nosso metabolismo, umas comem demais, outras comem de menos. Umas engordam demais, outras emagrecem demais. Mas Jesus, ele é médico do corpo e da alma. Ele cura enfermidades não só físicas, mas espirituais. Não só patológicas e psicológicas, mas doenças na alma. Cura distúrbios mentais, emocionais. Jesus vai além da medicina. Jesus ressuscita mortos. Ele abre o olho dos cegos, o ouvido dos surdos. Ele desimpede a língua daquele que não fala. Ele cura o corpo, mas também cura a alma. E existe essa unção messiânica sobre o Rio Jordão. Sobre a gente passar por essas águas do Espírito Santo. Expor essa ferida ao Espírito Santo, as águas que nos curam, as águas do Espírito, essa unção messiânica do Jordão, que traz cura. A palavra também lá em Apocalipse diz que existe um rio, claro como um cristal, que traz cura. Em volta dele tem árvores, e essa árvore dá 12 frutos para a cura das nações, que fica no Rio Azul. Então tem uma unção de cura nas águas do Espírito Santo. E a gente precisa expor essa ferida ao Espírito Santo de Deus e produzir a cura das nossas feridas, para elas se tornarem joias, pérolas. E essas feridas nossas serem curadas em Cristo Jesus. Um tratamento de Deus. Quando contamos a nossa história de cura, que a gente foi curado por Jesus, para os outros, e outros também vão ser curados. E assim, nós vamos sendo instrumento de cura para feridas vivas se transformarem em pérolas e embelezar alguém, uma mulher, um homem ferido, que assim como um dia eu fui ferida na infância, eu fui ferida na adolescência, eu fui ferida na vida adulta, e aí eu vim carregando várias feridas. Mas chegou um momento, quando eu conheci Jesus, que eu entreguei essa dor, essas feridas. E Jesus é um caminho, a verdade e a vida, mas eu precisava de libertação de todas essas dores, dor de pai, dor de infância, e aí maldições lançadas sobre a nossa vida na infância, que a gente não vai dar em nada, que a gente é burro, que a gente é cobra, maldições que são lançadas por palavras, por pessoas que não têm discernimento espiritual e acabam amaldiçoando crianças, adolescentes, abandonos, rejeições, perseguição por pessoas que não têm entendimento e aí perseguem.
Pessoas também feridas, que estão ferindo, porque pessoas feridas ferem. Agora, pessoas saradas, elas levam cura às outras pessoas. E hoje eu tô aqui para contar o meu testemunho, que eu já fui muito ferida. Só que quando eu conheci Jesus, eu entrei no caminho dele, na verdade dele. Eu busquei conhecer Jesus, para que, conhecendo Jesus, eu fosse liberta dos meus pecados, das minhas mazelas, da minha raiz de amargura, das minhas feridas, do meu cativeiro, das cinzas que eu carregava na cabeça, das vestes de lamento que eu tinha. E aí ele pegou e me deu uma coroa, uma linda coroa do reino dele, para não só eu ser coroada como filha, como princesa de Cristo, princesa de Deus, do reino de Deus, mas para eu também levar essa cura a mulheres e a homens feridos que sofrem por dores emocionais que não foram curadas por Cristo, porque se fecharam aquela dor em si. E aí estão cheios de raízes de amargura, de dores, trazendo doenças, enfermidades, trazendo tristeza, lamento. Mas Jesus veio para transformar tudo isso. E aí nós somos instrumento de cura para feridas, para embelezar mulheres, porque cada área da nossa vida que a gente foi ferido e foi curado se torna uma pérola. E aí com essa pérola nós fazemos, com cada uma ferida, nós fazemos um lindo colar para embelezar homens e mulheres com joias que vêm do céu, com feridas que se tornaram pérolas, joias, cura para não só para nós, mas para outras pessoas. E a proposta é essa hoje: não guarda ferida no seu coração. Apresenta Jesus hoje. Apresenta essa dor hoje para Ele. Apresenta essa angústia. Apresenta essa ferida. Apresenta essa dor emocional que você não soube lidar com ela. Da perda de alguém, da perda de um ente querido, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um amigo, a perda de um casamento, uma rejeição de pai, você que foi rejeitada pelo seu pai desde o ventre, ou uma mãe que rejeitou um filho, porque a palavra lá em Salmos 27, pode uma mãe esquecer do filho, mas eu não vou esquecer de vocês. Jesus tem cura para nós, Jesus tem cura, tem libertação, todo tipo de cativeiro, de dor, de angústia. E a proposta hoje é essa. Essa é a palavra de cura, de ferida da alma. Essa é a proposta. Não guarde, não feche o seu coração. Apresenta a Jesus hoje a tua ferida, para que você seja curada e leve cura a outras pessoas. Não esconde a dor. Feriu? Vai lá e fala para a pessoa: eu tô ferida, eu não gostei, doeu. Ou então, você feriu, tá com aquele peso, pede perdão. Pede perdão. Nos tornamos amargos, feridos, doloridas. Fale, libere perdão e seja curado por Jesus. Às vezes são pessoas que nos ferem e a gente vai lá e pede perdão a elas. A gente pede perdão, algo que a gente não gostaria de estar vivendo, mas a gente pede perdão e aí Jesus vem, que ele vê que a gente se humilhou e aí ele vai lá e cura a gente. E aquela ferida se torna uma porção forte, porque toda ferida a gente vê quando a gente faz uma cicatriz na pele, aonde cicatrizou vai ser mais forte. Se você quebra um osso, aonde quebrou, ali nunca mais quebra, porque pode quebrar do lado. Aonde quebrou o osso não quebra mais, porque vai se tornar um osso duro, porque ele calcificou ali. E a mesma coisa é a pele, da fibrina e
gera uma cicatriz forte naquele lugar. E segredos do coração não podem ser guardados em gavetinhas. A gente tem que abrir essa gaveta, tirar, não importa quantos anos, se são 10, 20, 30, 40 anos que você está guardando algum segredo do coração numa gavetinha. Nos tornamos secas, amarguradas, magoadas. Sempre, e aquilo se torna um disco. São pessoas que falam a mesma coisa. Ou então são pessoas choronas, gritonas, infelizes, brabas. Pessoas amarguradas, ou então pessoas introvertidas, caladas, que estão guardando aquilo para virar um câncer amanhã. E vira síndrome do pânico, vira distúrbio mental, vira problemas metabólicos, problemas aí para engordar e para emagrecer demais, porque são feridas que não foram tratadas. E Deus quer que a gente seja sarado, restaurada nele. Deus quer você uma pérola, sem dores, guardadas no coração. O Espírito de Deus quer que sejamos carvalhos de justiça para a glória de Deus. São árvores frondosas, limpas, saradas, curadas em Cristo, para ser cartas vivas de Cristo na terra. É isso que o bom perfume de Cristo, porque eles vão ver a luz de Jesus em nós, que vem do céu. Então Jesus quer que sejamos cartas de Cristo na terra, que ninguém precisa. As pessoas vão ler a gente e vão ver que nós somos de Cristo, que nós somos sarados, que a gente não fere as pessoas, mas que a gente leva cura para elas, que a gente tem um bom perfume, um bom aroma de Cristo, que a gente é um carvalho de justiça, que a gente foi cortado, podado por Jesus, para que a gente dê mais frutos para o reino dele. A luz tem que refletir onde ela passa. A gente não pode ser treva, mas a gente tem que ser luz de Cristo para iluminar os ambientes que estão escuros, em treva, que estão sombrios, para que saia toda a raiz de amargura. Deixa Deus curar. Deixa Deus curar hoje. Ana, a mulher de Eucana na Bíblia, ela entrou no altar de Deus, ela passou 20 anos tentando engravidar, ela não conseguia. E aí, na época, podia ter outra mulher, o marido dela, Eucana, se casou com Penina, e Penina perseguia ela dentro de casa. Ela sofria perseguição dentro de casa pela outra esposa do marido. E ela passou 20 anos sem conseguir gerar um filho. E ela estava amargurada, o semblante dela era de tristeza, ela era considerada uma mulher amarga, uma mulher amargurada de espírito, atribulada de espírito. Mas quando Ana levou o problema dela para o altar, quando ela levantou, o semblante dela já era outro, ela não conseguia comer. O marido dela não conseguia entender que o amor dele não supria a dor que ela tinha de não poder gerar filhos. E ele não conseguia compreender ela. Penina perseguia. O sacerdote foi incapaz de entender que ela estava angustiada e disse que ela estava bêbada, para ela se apartar do vinho. Então ela foi incompreendida por todo mundo, mas ela levou o problema, a dor dela para o altar. E lá no altar, Deus curou ela de tal forma que ela já se levantou com um semblante transformado em Deus. E ali naquele mesmo dia ela comeu. E naquele mesmo tempo ela desceu do templo e ela engravidou do profeta, do grande profeta Samuel. E ali esse homem foi profeta, juiz e sacerdote. Porque Deus tem cura para nós, cura para as nossas feridas. E ela não teve só um filho, mas Deus deu 7 filhos para Ana. Depois dela ir ao altar, entregar toda a dor, a angústia, a amargura que ela sentia no coração. Jesus te cura, te salva. Entrega no altar de Deus.
porque Ele tem liberdade. Ele nos quer livre, limpa em Jesus para produzir frutos, não de vergonha. E não tenha vergonha dessa dor, desse sofrimento. Nós temos necessidade de um bálsamo. Nós somos mulheres sensíveis. Uma mágoa pode transformar a vida de uma mulher, até de um homem. Mágoas, feridas guardadas, dores profundas, atitudes duras causam feridas profundas, doenças. Para a pessoa emagrecer, para tomar remédio, para ir para o cigarro, para tornar um câncer, uma mazela muito pior. E a gente precisa quebrar essas maldições que são lançadas na infância, na adolescência, na vida adulta, emoções feridas, pessoas que passam na nossa história para deixar a ferida aberta, perdas na infância, ao longo da vida, rejeição, abuso, separação, abandono, perseguição. Tudo isso é muito dolorido. Então Jesus, nesse dia de hoje, quer te curar, quer te sarar. Ele quer que você passe pelas águas. Ele quer que você tire as vestes velhas, rasgadas, para o novo que Jesus quer na tua vida. Expõe essa lepra, essa dor, essa sujeira e se joga no Jordão para ser curada, transformada, sarada para um tempo novo na sua história. Jesus te convida hoje a ser curada e sarada, a virar uma pérola, uma joia, para viver um tempo novo, para viver uma restauração de vida em Cristo Jesus. E saímos de uma vida acorrentada, prisioneira, amargurada, triste, doente, para uma vida abundante. Porque Jesus tem vida e vida em abundante. Entra no caminho, conhece a verdade sara, cura, restaura, para uma vida abundante em Cristo Jesus. Porque a verdade de Jesus, na verdade de Cristo, tudo é possível. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Com Jesus, eu dou o que eu nunca recebi. Com Jesus, eu não espero receber do homem, da mulher, de mãe, de pai, de marido, de filho. Eu dou o que eu nunca recebi. Porque Cristo me deu vida. Ele me passou no Jordão, Ele trocou as minhas vestes, Ele botou uma coroa na minha cabeça, Ele curou meu coração. Eu abri o meu coração para Ele pôde jogar bálsamo ali, curar e transformar aquela minha ferida numa pérola, para eu levar cura a mulheres feridas, a homens feridos. E é isso que essa proposta que eu vim trazer para vocês hoje. Não guarda a ferida no seu coração. Apresenta a Jesus a tua ferida hoje e permita que Ele traga cura para o seu coração. Essa palavra é cura para ferida de alma, para pessoas feridas na alma. Aleluia! Eu espero que essa palavra seja cura para a tua vida, como foi cura para a minha vida. Foi um renovo para a minha vida. Foi um divisor de águas na minha vida, porque eu sou curada, eu posso levar cura para as pessoas, porque eu tenho pérolas hoje de dores do passado, de feridas que estavam abertas. Hoje eu posso trazer, eu posso ministrar luz, cura, liberdade, libertação aos cativos, aos oprimidos, e te dizer que tem coroa para sua cabeça, para mim e para sua coroa e para sua cabeça. Existe uma coroa de alegria, óleo de alegria, renovo, vida nova, restauração, um sorriso e um Cristo que cuida de nós e cuida do nosso coração. Amém. Aleluia. A paz do Senhor para todos. Sejam curados, sarados, livres e libertos em Cristo Jesus, na luz dele. Amém.